Há um momento no Mixed Martial Arts em que aquela sensação intangível paira no ar. A antecipação de um nocaute brutal. A guerra que muda a vida entre dois guerreiros. Ou no caso do UFC 309, o fim de uma era e o início de outra. Provavelmente não por uma mudança direta de guarda, mas pela ordem natural das coisas finalmente prevalecendo. Não importa se Jon Jones ou Stipe Miocic vencer, esta noite memorável no Madison Square Garden aparenta encerrar a conturbada saga dos pesos pesados. Esta situação toda com Jon Jones, Tom Aspinall, Dana White não vai morrer. Porque é suposto acontecer. E se Aspinall entrar e der uma surra no suposto melhor de todos os tempos, isso destrói uma das poucas lendas que eles ainda têm. É por isso que eles o protegem e alimentam com velhos em decadência. Embora não estejam no auge de seus poderes, nem sejam a joia que realmente merecemos, são dois dos maiores de todos os tempos frente a frente. Acompanhe o duelo deles e muitos outros. Peço que considere curtir o vídeo e se inscrever no canal. E sem mais delongas, este é o guia casual para o UFC 309. Enquanto os protagonistas da luta principal se despedem de suas carreiras brilhantes, outro busca iniciar a sua própria. O Nickel, a grande sensação dos médios, já era considerado um grande nome dos esportes de combate antes mesmo de sua estreia explosiva no UFC. Uma linhagem de luta livre dos Estados Unidos da América que faria os melhores ex-alunos do UFC sentirem inveja. Seus passos corajosos nas artes marciais mistas renderam muitos frutos até agora. Esses lutadores de elite entrando em uma idade precoce... Isso é outro problema fudido. Grande fã desse cara, venho assistindo ele desde o primeiro ano, mas odeio quando esse filho da puta vai comigo para o tatame. Ele é um pesadelo fudido, cara. A maneira como ele está conseguindo faixas pretas legítimas e simplesmente como uma queda, meia guarda, submissão de montagem lateral. Que porra é essa, cara? Como tantos dos principais nomes do UFC agora, sua marca inicial foi feita na série Contender, um campo de provas para aqueles à beira de um contrato. No poço dos gladiadores, os fracos são eliminados sem piedade, enquanto os convincentes o bastante têm uma chance nas grandes ligas. Impiedoso, com certeza, mas os grandes sempre encontram um caminho, e Ball não seria diferente. Ele já está no pescoço. A ameaça de triângulo de níquel é abatida. Minha única anotação no papel é: caramba, eu e muitas outras pessoas estamos animados para ver o futuro que esse garoto tem. Bem-vindo ao UFC, irmão. Mesmo vitorioso, Dana precisou de 2 tentativas para convencer o chefe, um risco que valeu a pena. Bull ganhou experiência, sentiu-se desconfortável na AKH e encontrou seu caminho para o campeonato, agora motivado. Sua estreia no UFC 285 mostrou que suas habilidades se mantiveram no grande palco, mas a marca de uma superestrela é a capacidade de nocautear. Por mais primitivo que seja, a arte de socar o queixo é o que os fãs desejam e lembram. Apesar de muitos considerarem Val Woodburn um oponente fraco, Bull faria sua declaração e agiria conforme o planejado. Estou apenas feliz que você aceitou a luta, cara. Então, agradeço a você. Isso significa muito pra mim, porque eu fiz um longo acampamento e obrigado, mano. Agradeço. Com certeza. Vamos pra guerra, mano. Vamos lá. Não sei sobre uma guerra, mas algo vai acontecer. Mal posso esperar pelo sábado à noite. Vamos lá. Impressionante. Desfazendo a noção de que Bull era apenas um lutador unidimensional. Foi uma vitória que impressionou o público em geral. Mas liderar uma tendência é uma batalha que nunca se pode vencer de fato. O peso das expectativas recai sobre a maioria conforme a barra é elevada cada vez mais. Enquanto Nickel seguir invicto no topo do Mixed Martial Arts, provavelmente continuará assim. Apesar da pouca experiência em apenas 6 lutas profissionais, o americano parece mais ponderado que muitos adversários, comportando-se com a maturidade de um campeão, mesmo sem ter um cinturão. Lutar pode se tornar algo muito emocional. As pessoas são atraídas para lutar de uma certa maneira, que é tão importante ser disciplinado, sabe? Você tem que ser um certo tipo de pessoa, eu acho, e ter uma certa mentalidade para ser capaz de ser disciplinado e... calmo e estoico sob aquele fogo, certo? O lugar no cobiçado card do UFC 300 era a prova da fé da empresa em seu novo homem. Embora a maneira de sua vitória, em comparação com as saídas anteriores, pudesse moderar algumas expectativas dos fãs, Bull continua no caminho certo e seu próximo desafio o deixará à beira do top 15 dos pesos médios. A natureza volátil de seu parceiro de dança, Paul Craig, torna essa uma luta que vale a pena sintonizar.
A habilidade do escocês de arrancar a vitória das garras de uma derrota quase certa o torna um adversário digno. Na verdade, Bear Jew mais uma vez está superado, mas seu estilo de luta incorpora exatamente o que são as artes marciais mistas. Um jogo de jiu-jitsu brasileiro de elite o viu vez após vez devido a muitos futuros grandes, o que poucos podem. Um matador de reis ele pode não ter, nem provavelmente nunca reivindicar o ouro do UFC, mas ele venceu muitos que têm. Paul Craig tem uma das guardas mais perigosas de qualquer divisão. Ponto final, ponto final, ponto final. Eu sei, lembro que ele pegou Ankalaev. Falta um segundo pra acabar. Na luta, falta um segundo pra acabar. Ele o pega em um triângulo. Como ele conseguiu vitórias sobre Jamal Hill e Ankalaev? A guarda dele é sensacional e deveria servir de exemplo para todos se esforçarem. Craig, o único a superar Ankalaev, venceu o ex-campeão Jamal Hill. Apesar de unidimensional, enfrentar Craig em seu território, mesmo com as habilidades de Nichols, é tolice. Estilos fazem lutas, e esse duelo é o exemplo perfeito disso. Revanches não costumam ser a preferência dos fãs no Mixed Martial Arts. Preferimos o desconhecido, o inquantificável. É o não visto que nos faz investir. Mas para o ex-rei dos leves, Charles do Bronx, e seu oponente, Iron Michael Chandler, a revanche no UFC 309 é a rara exceção. Disputando um trono leve vago, seu primeiro duelo foi decidido na ponta da faca, com um brasileiro saindo vitorioso da jaula. Com isso veio o Oliveira, que agora conhecemos e amamos. Um curto período de caos perfeito na divisão dos leves. Em uma época de lutas por pontos e precisão, Charles rejeitou essa noção, vivendo e morrendo pela espada. Embora não reivindique mais o trono dos leves, dominado por Islam Makhachev, a determinação mental de Bronx permanece inabalável. Isso o levou ao topo inicialmente e, infelizmente, provavelmente causará sua queda, como acontece com a maioria. Chandler, por sua vez, personifica o lutador moderno ideal. Ele escolheu brilhar intensamente ao entrar no palco principal tardiamente em sua carreira. Ciente de seu tempo limitado no jogo, ele planeja causar caos desenfreado dentro e fora do cage. Embora não tenha alcançado as mesmas alturas que The Bronx, seu estilo mata ou morre faz com que ele seja lembrado com mais carinho do que muitos que conseguiram. Sua opção de trocar a estratégia para atender aos desejos sanguinários da torcida o levou aos holofotes rapidamente em apenas 3 anos. Este duelo só aconteceu devido às ações de um notório. Talvez o destino de Chandler pudesse ter sido diferente. Arrastado por mais de 1 ano, Michael buscou a luta por dinheiro em vez de legado e pagou o preço. Como fãs, fomos presenteados com as palhaçadas do irlandês. 184, você quer fazer 185. Os deuses do Mixed Martial Arts nunca permitiriam que Chandler realizasse seu sonho. Próximo dos 39 anos, seu tempo no jogo está acabando. Em vez de focar na luta, perseguiu fantasmas. Mas sua próxima luta com Charles mostra uma mudança de mentalidade. Reconhecendo que esta pode ser sua última chance, essa nova motivação pode ser suficiente para reescrever sonhos anteriores. Charles Oliveira roubou meu sonho de ser campeão do UFC. Meu principal objetivo de ser o número 1 mundial de volta em Houston, Texas, minha segunda luta no UFC, estamos elaborando uma estratégia para derrotá-lo em um segundo confronto. Vou levantar minha mão e ganhar o título, onde finalmente terei a chance de arrancar a alma de Conor McGregor. Apesar de outros serem mais merecedores, o poder de estrela de ambos significa que o vencedor pode ter uma chance no cinturão novamente e seus benefícios monetários. Porém, independente do vencedor, a maioria considera a luta seguinte como o verdadeiro evento principal, digno de uma multidão barulhenta de 20 mil pessoas. Jon Jones é o maior de todos os tempos. Eu mencionei pra vocês que Jon Jones é o maior de todos os tempos. Eu mencionei isso.
O evento principal do UFC 309 é um confronto muito aguardado, mas aos olhos de todos, exceto Dana White, nunca deveria acontecer. Embora o UFC nunca tenha operado com base em princípios morais, a decisão de passar o rei interino em favor de um Stipe Miocic em declínio é uma das mais flagrantes recentemente. O legado de Jones e Stipe, o maior artista marcial misto versus o maior peso pesado de todos os tempos, é uma luta que tinha que acontecer e não há lugar melhor para ocorrer do que no Madison Square Garden. Um homem com o legado de luta de Jones merece um oponente à altura para desafiá-lo. E Tom Aspinall, o homem à espera, se encaixa perfeitamente nessa descrição. Mas talvez por medo ou ganho monetário, Jonas por meses reprimiu quaisquer rumores ou perspectivas de tal confronto. Por mais impressionante que Tom seja, ainda não é importante o suficiente para determinar minha agenda e minhas decisões. Não é ciência de foguetes. Há dois caras que afirmam ser o melhor peso pesado do mundo. Vamos resolver isso. Simples assim. Apesar das opiniões individuais, a decisão final cabe aos chefes. Apesar da reação dos lutadores, fãs e aliados próximos, Dana mantém sua posição inicial. Para ter a velha guarda enfrentando a velha guarda. Sua teimosia traz um novo ângulo único. Assim como os vilões que muitos lutadores interpretam hoje, Dana parece estar usando essa estratégia para promover ainda mais a luta. Talvez Tom mereça lutar contra John ou Stipe, ou essa seja uma luta melhor. Não. É difícil imaginar um lutador como Jones com medo de outro, mas talvez não seja o medo do nocaute que o atormenta, e sim o que uma derrota representaria. Perder sua aura de imortalidade, um registro invicto manchado, é para ele uma perda maior do que qualquer cinturão. E, sinceramente, é compreensível. Embora seja uma história comum ao longo de sua carreira, do próximo homem na fila ser o que finalmente prevalecerá, apenas para ser derrubado cerimoniosamente, Tom Aspinall é, aos olhos de muitos, o homem com a maior chance de todos. O tempo não espera por ninguém, nem mesmo pelo Bones. A dominante passagem de Aspinall pelo UFC com o menor tempo médio de luta na empresa é um indicador justo do seu potencial. Eu me sinto como Tom Aspinall. Eu não quero dizer ninguém. Ele simplesmente não provou nada. Ele não fez nada. Não há maneira alguma de que ele vá lutar comigo. Impossível. Vou aposentar John Jones sem nem lutar contra ele. Um homem com um pé no mundo das lutas e outro fora. E contra a elite dos melhores, esse risco não compensa. Apesar da promoção do UFC e de Dana White, a maioria do mundo do Mixed Martial Arts vê essa luta de sábado como uma chance mais fácil para Jones vencer do que se aposentar invicto. Mas e o seu adversário? Stipe Miocic, considerado o maior peso pesado de todos os tempos, é uma sombra de seu antigo eu, apesar de suas vitórias icônicas sobre Daniel Cormier. E o temido Francis Ngannou o imortalizaram. Elogios merecidos, mas agora irrelevante. Aos 41 anos, ele não é mais o mesmo homem. Sua velocidade e tempo de reação já se foram. Embora ele possa não admitir, a comunidade do Mixed Martial Arts já se pronunciou. Porque todos acham que ele vai me dar uma surra. Eu não gosto que me digam isso. Eu gosto de calar as pessoas. É difícil negar a atividade de Tom Aspinall. Quando eu te digo que não há uma razão significativa para John e Stipe estarem lutando, você realmente precisa entender isso. Após quase 4 anos desde sua última aparição, uma derrota brutal para o Predador em uma Apex Arena vazia, não é a ferrugem do ringue que vai influenciar, mas o próprio passar do tempo. Mas toda luta neste jogo tem riscos, especialmente com as pequenas margens da divisão dos pesos pesados em jogo. O poder e o QI de luta do Stipe ainda permanecem, e o chip no ombro dele, por ser considerado nada mais que um pensamento posterior, poderia muito bem ser o catalisador para a vitória sobre Jones. Rampage acredita que Stipe poderia finalizar John Jones. Eu acho que você seria o primeiro a vencê-lo. Ilusão, fé bem fundamentada, ou ambos. Stipe carrega a mentalidade do campeonato do destino como tantos outros, aquele que os leva ao topo do esporte, mas também os mantém lutando quando já não deveriam mais. Por outro lado, ao ignorar o inglês, o rei interino e verdadeiro herdeiro do trono, Jones só catalisou o sucesso de Tom e agora enfrenta a perspectiva de um possível duelo. Contudo, diferente do antigo Jones, um homem faminto e pronto para qualquer desafio, agora tudo indica sua aposentadoria, com um sentimento de conclusão no ar. É uma daquelas coisas. Eu gostaria de vê-los lutar. Espero que ele não se aposente. Isso pode ser uma ótima tática de negociação. O UFC pode fazer uma oferta incrível para vermos Tom contra John.
Mas no momento, de acordo com tudo que John está dizendo, parece que Madison Square Garden contra Stipe Miocic será a última vez que o veremos lutar. Para Jones, independentemente do resultado do 309, é uma situação de derrota. Se defender o trono e se aposentar como muitos esperam, sua carreira será marcada e os fantasmas de Aspinall o assombrarão eternamente. Se há um lado positivo na noite de sábado, é que testemunhamos um membro do Mount Rushmore do Mixed Martial Arts entrar na jaula novamente. Isso por si só já é um privilégio.